Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Premier em Foco. Hoje a gente vai falar de uma bomba que atravessa o Atlântico e mexe com dois mundos completamente diferentes do futebol, a Premier League e o futebol brasileiro. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o West Ham aceitou vender Lucas Paquetá de forma definitiva ao Flamengo, por cerca de 36 milhões de libras, algo em torno de 260 milhões de reais. E o detalhe mais importante, sem empréstimo, sem cláusulas de retorno, sem Paquetá até o fim da temporada inglesa. Mas por que o West Ham mudou de ideia? Por que Paquetá forçou a saída? O Flamengo consegue absorver esse impacto esportivo e financeiro? E como ele se encaixa no time ao lado de Arrascaeta e Jorginho? Hoje você vai entender todos os bastidores, o contexto na Premier League, o momento do Flamengo e o que essa transferência representa de verdade. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora para a análise. A negociação entre Flamengo e West Ham não começou agora. Desde o fim de 2025, o clube carioca já monitorava a situação de Lucas Paquetá, aproveitando um momento delicado do jogador na Inglaterra. Inicialmente, o Flamengo apresentou uma proposta de 30,3 milhões de libras, que foi recusada de forma imediata pelo West Ham. O clube inglês só aceitava liberar o meia se pudesse mantê-lo por empréstimo até o fim da Premier League, já que via Paquetá como uma peça importante na luta contra o rebaixamento. Só que o cenário mudou completamente. O West Ham venceu 2 partidas seguidas sem o brasileiro, contra Tottenham e Sunderland. Ganhou fôlego na tabela e passou a enxergar a saída como viável. Hoje, o time ocupa a 18ª colocação com 20 pontos, 5 a menos que o Nottingham Forest, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Com isso, os dirigentes ingleses aceitaram abrir mão do empréstimo, destravando a negociação. Agora, os clubes acertam apenas detalhes finais de pagamento e a formalização do contrato deve acontecer nas próximas 24 horas. Lucas Paquetá não viveu uma relação simples com o West Ham nos últimos meses. Ele não entra em campo desde a derrota por 2-1 para o Nottingham Forest em janeiro. Depois desse jogo, o meia recusou-se a atuar na partida seguinte da FA Cup contra o QPR, passou a lidar com uma lesão nas costas e deixou claro internamente que não queria continuar no clube. A diretoria do West Ham ficou extremamente incomodada com essa postura, principalmente porque o clube bancou Paquetá durante quase 2 anos de investigação por suposta manipulação de resultados. Em julho de 2025, o jogador foi inocentado por uma comissão independente, encerrando um processo longo e desgastante. Mesmo assim, o brasileiro optou por sair. Internamente, o sentimento no West Ham é de frustração, mas também de alívio financeiro. Contratado junto ao Lyon em 2022, Lucas Paquetá disputou 124 partidas pelo West Ham, marcou gols decisivos, foi protagonista em campanhas europeias e se consolidou como um dos meias mais técnicos da Premier League fora do Big Six. Na atual temporada europeia, 18 jogos disputados, 4 gols, 1 assistência. Mesmo sem números absurdos, Paquetá sempre foi um jogador de impacto tático, intensidade e leitura de jogo. A Premier League reconhece o talento do brasileiro, mas o momento psicológico e a relação com o clube estavam claramente desgastados. 260 milhões de reais é uma das contratações mais gigantes da história do futebol brasileiro. E o Flamengo não faz esse movimento por acaso. O clube vê Paquetá como um jogador pronto, no auge físico, com experiência internacional e capacidade imediata de elevar o nível técnico do time. Além disso, os termos pessoais já estão acertados, o que mostra que o jogador estava decidido a voltar para o Brasil. Paquetá quer proximidade da família, protagonismo e reconexão com o futebol que o revelou. Para o Flamengo, é também um movimento de afirmação continental, pensando em Libertadores, Brasileirão e Super Mundial. Aqui está o ponto mais interessante. Paquetá não chega para ocupar apenas uma posição. Paquetá pode atuar como um meia de chegada, dividindo a armação com Arrascaeta, Jorginho. Ele chega muito bem na área, pisa no ataque e mantém intensidade na marcação. Também pode jogar aberto pelo lado esquerdo, função hoje ocupada por Jorge Carrascal.
Nesse cenário, Paquetá abre o campo, tabela com o ponta e entra como elemento surpresa pelo meio. Uma função híbrida, alternando entre segundo volante, meia ofensivo e falso ponta. Isso dá ao Flamengo uma flexibilidade tática absurda, algo raro no futebol brasileiro. Apesar da empolgação, o Flamengo vive um momento complicado em 2026. O clube iniciou o Campeonato Carioca com o time sub-20 e hoje ocupa a 5ª colocação do Grupo B, posição que leva ao quadrangular do rebaixamento. O ambiente é de cobrança, pressão e instabilidade. A estreia no Brasileirão acontece quarta-feira, dia 28, às 21h30, contra o São Paulo, fora de casa. A chegada de Paquetá surge como um choque de liderança, um símbolo de retomada e uma resposta direta à torcida. No fim das contas, essa é uma transferência em que todos ganham e todos perdem um pouco. O West Ham perde um jogador talentoso, mas ganha fôlego financeiro e resolve um problema interno. Paquetá abre mão da Premier League, mas retoma protagonismo e volta ao clube que o revelou. O Flamengo faz um investimento gigantesco, assume riscos, mas eleva o patamar técnico do elenco. Agora a grande pergunta é: Paquetá vai ser o líder técnico que o Flamengo precisa ou mais um craque engolido pela pressão? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no Premier em Foco e até o próximo vídeo.